Olá, sejam bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso bate-papo imobiliário. E hoje eu convidei uma pessoa muito especial para mim, que é o Alisson Dias, meu amigo, arquiteto. E aí hoje a nossa ideia é conversar sobre alguns assuntos, alguns temas importantes, tanto para a minha profissão quanto para a profissão do Alisson. E aí a gente vai falar um pouco sobre aquisição de terrenos, sobre projetos arquitetônicos, como resolver projetos e trazer mais personalidade para projetos compactos, para projetos maiores, para atender as demandas dos clientes. Então, Alisson, conta pra gente agora, para o público, para eles conhecerem um pouco mais você, qual que é a sua história? Como que você começou como arquiteto? Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com o pessoal. Eu acho que é sempre interessante a gente juntar os pontos de vista e poder agregar e contribuir para os nossos clientes, né? Eu sou arquiteto há cerca de 8 anos já. Sou arquiteto já há 8 anos e atuo no mercado imobiliário desde então. No começo tive algumas dificuldades para entrar justamente nesse mercado, porque assim, muitas pessoas dão preferência para algum conhecido, para alguém que já tem uma certa intimidade, ou que conhece, às vezes está na família. Então eu tive um pouquinho de dificuldade de entrar de cara no mercado imobiliário. Mas em contrapartida, o mercado do comércio e das empresas me acolheu muito rápido. Então foi quando eu comecei a me destacar, fazendo projetos corporativos, comerciais, vitrines de loja. E isso foi muito importante porque muitas pessoas não dão valor a esse tipo de projeto. Só que esse tipo de projeto me colocou frente a um universo e frente a pessoas que não tinham acesso a mim ou que eu não tinha acesso a elas. Então, graças a isso, eu fui me destacando. Comecei a ter um conhecimento um pouquinho maior de mercado e aí começaram a surgir os projetos residenciais. Desde então, a gente atua fazendo projetos desde pequeno porte até projetos em grande escala, em grande porte também. E é muito interessante a gente entender que nesses 8 anos, o quanto que o mercado evoluiu e o quanto a visão das pessoas também evoluiu. Então, por isso é muito importante a gente estar aqui tendo essa conversa hoje, porque mesmo que evoluiu, ainda tem muito a se evoluir. E eu acredito que nós, enquanto profissionais, podemos instruir os nossos clientes, né? E através da nossa chamada neles, eu acredito que outras pessoas também podem ser instruídas. Sim. Eu acho legal você comentar sobre essa evolução de mercado, porque, bom, eu sou arquiteta também, eu acho que todo mundo está sabendo já, mas eu não atuo assim como o Alisson. Mas a gente se formou basicamente na mesma época, né? Você se formou, qual que é o teu ano de formatura? Você se formou um ano antes de mim. Um ano antes. Então a gente se formou praticamente junto. E quando a gente se formou, as pessoas viam o arquiteto como um profissional X. E hoje já vê de outra forma. Então a gente não tinha tanto respeito quando a gente se formou. E hoje a gente já é bem mais respeitado, né? Vocês, né, os arquitetos que estão na prática, são muito mais respeitados. Então eu imagino que isso é algo que impacta também no teu trabalho. Lá no início, talvez você precisava conquistar mais, né? E atualmente você já pode perceber que o pessoal já entende melhor o que você faz. É porque você imagina que assim, não é tão simples para uma pessoa confiar o sonho dela, ou então aquela grande realização que é ter um imóvel ou a construção de um imóvel, né? Na mão de, às vezes, uma pessoa que ela não conhece, ou que ela não tem referência, ou que ela não viu outros projetos. Então, até você ter esse acervo, você ter esse contato maior com os clientes, você demonstrar esse conhecimento, você precisa adquirir essa bagagem, né? E graças a Deus, na minha vida, eu sempre fui um cara muito curioso e muito à frente do meu tempo. Então, eu sempre busquei me expor, sempre fui ousado no sentido de fazer coisas novas, aparecer, estar em determinados lugares. E eu acho que isso abriu grandes portas, né? Então, foi até que rápido esse processo. Então eu pensava assim, sei lá, daqui quantos anos que eu vou fazer X casa ou, né, talvez com tal metragem, enfim, grandes oportunidades apareceram muito antes do que eu pensei que apareceriam. Então isso foi muito legal porque, de certa forma, é até curioso, porque para algumas pessoas, e eu percebo até para alguns colegas de profissão, assusta quando chega uma oportunidade e você se coloca numa posição assim, será que eu tenho capacidade de fazer isso? Né? E aí você percebe que, eu percebo que eu sempre fui muito ousado. Então, assim, independente de eu ter a capacidade ou não, eu fazia essa capacidade acontecer, eu ia atrás. Né? Então eu ia buscar conhecimento, eu sempre fui muito curioso.
E aí isso me posicionou, de certa forma, um pouco mais rápido no mercado. Não, com certeza. Eu que te conheço há bastante tempo, eu tenho certeza absoluta que o teu perfil, que é o que a gente estava conversando aqui antes de gravar, que esse perfil faz com que você se posicione de uma maneira que fica muito claro para o cliente aquilo que você quer fazer. E esse posicionamento claro, saber o que a gente quer para nossa vida, para nossa profissão, faz bastante diferença. E quando você comenta, né, Eduardo, a respeito da instrução do cliente, do quanto evoluiu isso, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que ainda existe uma lacuna grande nisso, sim, com certeza. Porque as pessoas, hoje em dia, elas reconhecem um pouco mais o valor do arquiteto, mas nem sempre elas valorizam isso, né? Uhum. Então se reconhece, se sabe da importância, mas até onde eu estou disposto a ter um arquiteto, até onde eu estou disposto a fazer esse investimento para a minha obra. Então isso é um assunto bastante delicado, porque muitas vezes o nosso trabalho ele não chega a custar 2% do valor de uma obra. Então 2% do valor de uma obra, sabe, é algo muito irrisório para você... Para todo montante, né? Para tudo, né? Para todo resultado. Porque às vezes a pessoa vai gastar 500 mil na obra, que é uma obra grande, 500 mil é bastante dinheiro. Só que desses 500 mil, ele gastou 5 mil em projeto, ou ele gastou 10 mil em projeto. O final dos 500 mil vai dar muita diferença se ele investir num bom projeto, né? O mesmo dinheiro, eu tenho 500 mil aqui, eu tenho 500 mil aqui. Mas com um bom arquiteto, você vê uma obra completamente diferente. Com soluções muito diferentes. Eu sempre enxergo o relacionamento entre o profissional, seja o arquiteto, seja o corretor e o cliente, literalmente como um relacionamento interpessoal mesmo, né? A gente precisa entender que juntos nós somos uma equipe, nós não somos rivais um do outro. Não. Então eu não sou rival do meu cliente, então o meu intuito nunca vai ser com que ele gaste mais, ou então com que ele tenha prejuízo, ou então com que ele seja prejudicado, né? O nosso intuito sempre é oferecer o melhor para ele, para que a vida dele se torne mais fácil. Eu acho que essa é a premissa. Então nós somos uma ferramenta, né, de potencialização da realização desse sonho. Eu também acho. De facilitadores, né? Muito bem. Vou começar com as perguntas. Eu falei que a gente se alonga, né? Porque senão você sabe, né, menino? Vai dar 2 horas. Daqui a pouco vai virar os coach. Vamos para a pergunta polêmica. Tá, beleza. Então, Alisson, agora começando as nossas perguntas para a gente discutir ideias. Uma pergunta polêmica para você. Comprar ou construir? Você como arquiteto. Eu já tenho uma opinião, eu quero saber a sua. Olha, polêmico mesmo. Mas eu diria assim... Bom, eu sou suspeita porque recentemente eu fiz um investimento e eu estou construindo minha própria casa. Mas, para mim, independente da minha profissão, na minha visão como arquiteto, quanto na minha visão como cliente, eu acho que nada é mais valioso e precioso do que você, você participar de todas as etapas daquilo que vai ser seu. Então, para mim, construir sempre sai à frente. Porque é a oportunidade que a gente tem de colocar um pouquinho de nós em cada cantinho da casa, de fazer as coisas pensando desde o início. Mas vamos lá. É muito complexo também, porque eu entendo que depende muito das realidades. Às vezes a pessoa ela não tem o tempo da construção, para aguardar uma construção. E ela vai ser muito feliz em um imóvel. Mas, com certeza, se for possível, ou se for no cenário onde eu posso construir sempre vai ser a melhor opção. Não, com certeza, né? Porque, principalmente por ser arquiteto, você quer participar das etapas, você quer criar junto com o cliente. Então, com certeza, eu já imaginava que você ia preferir a construção. Mas e você? Eu? Ué. O que eu acho? Claro. Como consultora, então, imobiliária, o que eu penso? Eu vejo que a gente precisa alinhar com a realidade. Assim como você falou, existem pessoas que não têm a disponibilidade de construir, existem pessoas que não têm o tempo da construção, existem pessoas que não têm tanto desejo com essa possibilidade de personalizar. Tem pessoas que são mais básicas, que vão encontrar uma casa que aquilo já faz sentido para ela. E existem pessoas que não, que elas já têm uma personalidade mais forte,
que elas querem um aspecto importante ali de fachada, um aspecto diferente de função dentro da casa. Então, hoje, como consultora, eu lido com todos os tipos de visão, de possibilidades, assim. Eu tenho clientes que a gente procura de tudo e não encontra aquilo que ele quer, então ele vai ter que comprar um terreno e construir. E eu tenho clientes que já são mais básicos, mais tranquilos, minimalistas, assim, que encontra a casa e coloca mais essa personalidade dele nos móveis, sabe? Na parte de interiores. Então eu não tenho nenhuma tendência, assim, eu sempre vou dentro da realidade do cliente, tentando atender aquele desejo dele. Mas claro que daí se eu for aprofundar um pouquinho mais em mim e daí esse meu olhar de arquiteta, assim, a gente gostaria que fosse algo mais personalizado, mais algo que ele participasse do todo, mas nem sempre dá certo, né? Eu acho que o primordial, indiferente da situação, seja do construir, seja do investir e comprar pronto, né? O cliente ter a ciência de que a casa se torna casa a partir do olhar dele. Exatamente. Né? Então é a partir de cada coisinha colocada em cada cantinho específico, é a partir do amor e eu acho, da energia depositada sobre aquele lugar, sabe? Sim, porque concordo. isso é muito importante, por quê? Porque vai ter o cliente que prefere construir, que ele vai construir, vai ficar pronta a casa dele e ele não vai estar satisfeito. Isso pode acontecer. Pode. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Assim como vai ter o cliente que vai comprar pronto e aquilo vai preencher ele de tal forma, porque ele vai colocar os detalhezinhos e vai deixar com a cara dele. Então, eu sempre penso assim, é muito pessoal e eu acho que é alinhado com a realidade que a pessoa está vivendo. Isso é o principal, né? Mas todo mundo consegue trazer essa personalidade, como você falou, posteriormente. Então, seja num projeto de interiores, seja contratando, talvez comprando um imóvel já mobiliado e colocando decorações ou pontos específicos que façam trazer a memória afetiva dessas pessoas, né? Então, tudo é possível. Tudo é bem variável. Muito bem. Vamos para a próxima agora. Alisson, agora falando sobre terreno, sobre aquisição de terreno. Que daí a gente está falando da essência do trabalho do arquiteto, né? Começar com o cliente já no arquitetônico e não só no interiores. Então, falando de aquisição de terreno. Quando o cliente chega para você e fala, Alisson, eu quero construir, qual que é a primeira pergunta que você faz? Primeira pergunta... Isso, o que é mais importante assim para você? Olha, eu diria que primordial é saber, assim, não necessariamente uma pergunta, né? Mas é um conjunto de perguntas, porque o primordial para se iniciar um projeto arquitetônico, enfim, é saber qual é a rotina do cliente. Então, poderia colocar isso como primeira pergunta? Qual é a sua rotina? O que faz sentido para a sua casa enquanto espaço, né? Porque entendendo a rotina dele, eu já consigo ter um mapa dentro da minha cabeça onde eu posso ir direcionando tal e tal coisa, se vai ser ou não possível, né? Então você já consegue ir criando, porque o arquiteto ele tem muito dessa visão criativa do negócio. Sim. Então a partir das reuniões que a gente chama de briefing, né? Eu costumo ter umas reuniões um pouco mais longas assim com os meus clientes. Então eu quero saber sim que horas que eles chegam em casa, qual que é a rotina de trabalho, qual que é a rotina de casa, quantas pessoas vão frequentar aquele espaço. Porque tudo isso é importante para o nível de personalização que eu entrego nos meus projetos. Tá. Eu entendo que talvez em algumas situações não seja relevante, mas para o tipo de trabalho que eu faço, que é o projeto personalizado, sempre o projeto criado do zero para a realidade daquela família, isso sempre vai ser muito importante. Tá. E aí, Alisson, quero te perguntar de uma outra maneira, para você olhar por uma outra ótica. Você falou para mim sobre como o que você pergunta para o cliente quando ele vem falar contigo que quer construir, mas normalmente, pelo que eu entendi, você está falando de um momento que o cliente já tem o terreno. Mas e se ele não tem o terreno? Qual que é a tua preocupação? O que é que você faz? Porque eu já percebi com outros profissionais arquitetos que acontece de vez em quando do cliente chegar querendo construir, mas ele está tão desorientado que nem o terreno ele tem. Ou não é que ele está desorientado, mas ele quer realmente procurar o arquiteto desde o início para essa decisão. Eu acho que daí nesses casos,
primordial é a gente encontrar uma assessoria imobiliária, né? Buscar o que tem disponível que atenda tanto o financeiro quanto o desejo dele, porque eu acredito que, assim, eu entendo da parte de projeto, mas a parte que é o bom investimento, a melhor localização, a melhor inserção, né? O contexto, eu acho que tudo isso é um assessor imobiliário que, eu não sei se a gente nomeia como assessor imobiliário, como corretor de imóveis, né, consultor, mas eu acredito que isso é indispensável. Então, no caso dele chegar até a mim sem o terreno, a primeira coisa é a gente fazer a aquisição desse imóvel, né? Sim. Então, por isso a gente conta daí com os corretores imobiliários. É uma parceria que eu já tive outras experiências, que eu vejo que começa de uma maneira muito legal. Por quê? Porque daí, quando o cliente vai lá visitar junto com o corretor, ele já leva o arquiteto. E aí o arquiteto tem visão de iluminação, de ventilação, já tem uma noção de fachada do que dá para fazer. Então é como se a gente conseguisse complementar os trabalhos. Porque eu, como arquiteta formada, eu tenho uma boa noção dessa parte para poder passar para o meu cliente. Mas tem muitos corretores que não têm essa capacidade, que não entendem tanto de iluminação, de ventilação, que não consegue explicar tanto para o cliente quais são as diferenças de fachada, por exemplo. Então eu vejo que é um trabalho conjunto muito especial, que vai dar mais segurança ainda para o cliente comprar aquele terreno, né, para ele ter mais certeza. É porque assim, ó, o cliente, de modo geral, ele até tem acesso à informação, né? Hoje em dia eu até arrisco a dizer que nossos clientes, eles são muito bem informados, mas nem sempre eles têm a visão do negócio. Muitas vezes eles vão analisar o imóvel apenas como algo bonito, pela estética, talvez. A priori é sempre tipo assim, eu gostei desse terreno. Mas por que você gostou, né? Então, é muito importante caminhar lado ao consultor, lado ao arquiteto, para ter acesso a informações que ele não para pensar, digamos assim, né? Que daí vai entrar questões de insolação, vai entrar a posição solar, né, onde está localizado o terreno, vai entrar a questão de desníveis também, que isso é outra coisa muito importante. Muito importante. Porque muitas vezes a maioria dos imóveis que já estão há um tempo parados, né, acaba crescendo um pouquinho de mato, um pouquinho de grama excessivo, enfim, e você não consegue perceber, por mais que seja pouco, existe desnível, né, e o cliente não tem essa percepção. E às vezes ele está fazendo um mau negócio, ou então ele está fazendo um negócio onde ele vai precisar de um investimento maior quando ele for construir, porque ele não teve essa percepção. Então, tudo isso, nós, como profissionais, vamos instruir eles para fazer um bom investimento. Exatamente. Eu sempre comento que quando o cliente, é como você falou, hoje a internet oferece muitas informações. Então, tem muita coisa que ele vai aprender sozinho. Só que a particularidade da cidade, da localização, daquele bairro, daquela quadra, daquele terreno, só um bom profissional para saber. Então, por mais que ele pesquise um monte, daí ele vem com um monte de informação, eu sempre digo, aonde que é o terreno, como que você quer esse terreno, para a gente entrar nas particularidades, que daí é o nosso dia a dia, né? Aí a gente vai falar de coisas que talvez ele já leu na internet, mas que aplicado à prática ele não tem muita noção. Eu vou tocar num ponto que pode ser delicado, né? Mas que eu acho que é importante, assim, que é uma visão que, por exemplo, culturalmente veio até mim, e eu sei que culturalmente vai até a maioria das pessoas, que é sobre entender a importância do corretor ou do consultor imobiliário na hora de fazer essas aquisições, né? Eu acho que culturalmente, talvez uma coisa mais local, não sei se local, se mundial, eu acredito que é por tudo, né? Existe ainda um certo preconceito quanto à imagem do corretor de imóveis, né? Onde se pensa o corretor de imóveis apenas como alguém que vai ficar com uma parcela de comissão sobre o imóvel. Isso é algo que é absurdamente banal e ridículo, porque eu vivi isso na prática. Eu tive medo de procurar um corretor de imóveis quando eu fui fazer a aquisição do meu terreno para construir, porque vinha dessa cultura, talvez uma memória familiar de que, olha,
toda vez que você contrata um corretor, uma parte do dinheiro fica para ele. Sabe aquela coisa onde você acha que você está sendo lesado, né? E, na verdade, não é isso. Na verdade, ele assim como o trabalho do arquiteto, assim como outras pessoas que passam pelas etapas de uma construção ou de uma aquisição, é um potencializador de algo. E não sou eu, enquanto cliente, que estou pagando algo para o corretor. Pelo contrário, ele está abrindo o leque dele de imóveis, a experiência dele. Imagina tantos anos de estudo, né? Estudo de mercado, estudo de conhecimento mesmo. E a gente fica com essa visão e muitas vezes entra num negócio que não é viável ou então que é ruim, justamente por ter esse preconceito. Eu não sei se você já sofreu com isso, se você percebe isso no dia a dia, se ainda é. Eu estou falando porque foi algo recente na minha aquisição de terreno, onde eu pensei isso. Sim. Mas ainda bem que eu procurei uma corretora, porque aquilo foi muito mais esclarecedor. Eu acho que, assim, indo até um pouco mais aprofundado, o trabalho do corretor na minha situação, inclusive me fez conseguir sonhar em ter uma casa, porque até então, para mim, era algo que eu não poderia ter naquele momento. Por questão financeira, desinformação. Então eu pensei assim, talvez agora eu não possa ter um imóvel, o meu próprio imóvel, né? E através do trabalho da corretora e de toda a explicação, todo o acompanhamento, todo o processo e conhecimento técnico dela sobre não só o terreno, mas também as áreas que envolvem, por exemplo, um financiamento, que envolvem a construção em si, isso clareou na minha cabeça, eu comecei a ter uma outra visão. E é por isso, é diferente de vista. Vista é o que eu estou enxergando. Visão é o que é além, né? Então eu tive uma visão sobre o futuro de que eu poderia ter o meu imóvel. E graças a Deus isso está acontecendo, mas por intermédio de uma pessoa que me instruiu a fazer isso, né? Sim. Assim como o profissional arquiteto, ele é mais respeitado hoje do que era no passado, os corretores de imóveis, os consultores de imóveis passam pela mesma situação. Hoje existem pessoas que nos procuram justamente por sermos quem nós somos. Então eu quero um profissional dessa área para me ajudar. E tem gente que tenta, como que eu posso dizer? Tenta fazer as coisas do jeito dela porque acha que não precisa da gente. Quando na verdade a gente precisa entender. A gente vai voltar para o mesmo exemplo de antes. Eu estou disposta a colocar 500 mil reais num imóvel. De 500 mil, quanto que o corretor leva de comissão nessa história? 5%. Esse 5% aqui, se você não pagar, que diferença vai fazer nos 500 mil reais num lugar que não é bom, num projeto que não é bem feito? Que diferença que vai fazer? E aí eu digo mais, quem que paga a comissão? Quem paga a comissão é o vendedor. Então, quem está deixando de ganhar é o vendedor, mas ele sabe muito bem que tem alguém em prol dele, correndo atrás para vender aquele imóvel. Então, é um projeto, é um trabalho em conjunto, onde todas as partes saem ganhando. E quando que o corretor ganha de verdade? Quando que ele recebe um pagamento? Apenas na efetivação de um negócio. Até esse momento, ele trabalhou de graça. Então, a gente vai lá, mostra um monte de coisas, instrui o cliente, dá todas as informações e só vai receber se o cliente comprar. Então é um trabalho bastante árduo, que exige muito da gente, mas nem sempre é remunerado, né? Então a gente precisa lembrar disso também. Assim como o arquiteto, que muitas vezes dá consultoria para o cliente, fala um monte de coisa, rascunha projeto, faz esboço, faz croquis, e o cliente, não, agora que eu sei as informações eu não preciso mais de você. Então, como todos os mercados, tem gente que é mais mesquinha, que tem um olhar mais fechado para as coisas, mas tem também aqueles que já entenderam qual é o papel do corretor e que buscam a gente para ter mais segurança nessa tomada de decisão. Ficou bom, né? Arrasamos, né? Eu acho que nem tava isso nos tópicos, mas eu acho que é algo interessante, sabe? É algo interessante, porque, sim. Cara, eu vi muito isso. Por exemplo, pro meu pai, até eu comprar o meu imóvel, era um absurdo. Nem podia passar perto de um corretor. Agora, um dos melhores amigos dele é corretor. Então, um ponto sobre isso, da minha experiência de vida e de família, como você mesmo falou, na família do meu pai lá, a gente fala os picareta. Mas não fala picareta como a conotação negativa, mas fala assim, não, vamos lá conversar com o picareta, que é o corretor.
Só que, cara, ficou tanto o picareta Aham. que, tipo, eles chamam de qualquer corretor é picareta. Picareta. Ah, tem uma terrinha lá, vamos lá conversar com o picareta. Uhum. Cara, É. Pensa, chamando a pessoa usando um termo um termo pejorativo pejorativo. para chamar uma classificação de profissionais. Eu vejo que assim, ó, esse preconceito que existe nas pessoas normalmente está em pessoas mais velhas. Não estou dizendo que todo mundo que é mais velho tem preconceito, mas eu vejo isso com várias profissões. O respeito, ele vem acontecendo mais das gerações mais novas, porque essas gerações entendem qual é o papel do especialista. Qual é o papel daquele profissional autônomo que está ali junto no processo. Então a gente entende que está evoluindo, está melhorando, e isso vem acontecendo porque as novas gerações estão mostrando para as outras gerações qual é o papel, qual é a necessidade do trabalho do corretor, do arquiteto, e a gente vem trazendo muito esse olhar do especialista mesmo. Então antes o arquiteto fazia de tudo, e agora ele vem tentando se especializar para trazer cada vez mais informação, cada vez mais técnica, cada vez mais experiência. Então eu vejo dessa forma. Tipo, cara, na época que a gente foi ver o terreno, a Elisa, foi uma amiga da Elisa que vendeu para nós, né? A Elisa falou assim, eu pedi pra Thaline separar alguns terrenos para nós e tal. Daí eu falei assim, amor, mas será? Tipo, tem certeza? Passar por um corretor... Será que precisa do corretor? Mas, cara, tipo, no dia que a gente fechou o negócio, eu até agradeci ela, né? Porque, assim, realmente, cara, de verdade, não tô falando que sim, mas atrelo a ela isso também, né? Mas, com certeza, se não fosse o instigar dela, a explicação, as coisas, a mente nossa que ela abriu, eu não estaria construindo uma casa. Porque pra mim era só tipo assim, não dá, não tem dinheiro pra construir, tipo... E veja, você é um arquiteto, um profissional da área que não sabia que tinha como construir. Entende? Então, pra gente ver como que as profissões se entrelaçam, mas que não resolve tudo sozinho, né? Então, por exemplo, que nem eu como corretora de imóveis, como consultora, eu não tenho o mesmo olhar do arquiteto. Eu preciso do arquiteto, muitas vezes, para ajudar o meu cliente a solucionar uma coisa da cabeça dele que ele acha que não vai dar certo naquele lugar. Aí eu trago um arquiteto, o arquiteto olha, já consegue imaginar o que vai ser feito, e aí nós dois juntos a gente consegue dar a melhor solução. Então eu acredito muito no trabalho em grupo, sempre acreditei, né? E eu vejo que isso traz muitas vantagens para o cliente. Alisson, agora falando sobre orientações, tá? Norte, sul, leste, oeste. Eu já ouvi muita coisa sobre isso, mas eu queria que você desse um parecer. Existe uma preferência, né? Mas você acredita que essa preferência é real, que você normalmente tenta seguir, ou tem algum mito preso nessa preferência? Vamos ver se a sua preferência, se a que você conhece como preferência é a mesma que eu conheço também. Norte é sempre a melhor opção para construir, né? Exatamente. Essa é a fala de todo mundo. E eu acho que da mesma forma como o assunto anterior, é uma questão um pouco cultural, sabe? Que as pessoas impregnaram isso na cabeça, e é isso, e só faz sentido se for assim, né? Porque a gente vive numa sociedade muito fechada em algumas crenças, né? O que acabam sendo crenças limitantes, inclusive. Mas uma residência, o conforto de uma residência não se resume ao pensar em uma fachada norte. É muito importante, claro, são muito bons terrenos com fachada norte, mas não significa que a sua casa não vai ser boa num terreno com fachada oeste, com fachada leste. O que determina se a sua casa vai ser boa, se ela vai ser confortável, se ela vai atender suas necessidades no âmbito de conforto lumínico, térmico e acústico também, na verdade o projeto. Então, tendo um bom projeto, não importa a orientação do terreno, porque é no projeto que a gente consegue trazer soluções justamente para, eu acho, quebrar todas essas objeções, sabe? Exatamente. Eu sempre acreditei, eu aprendi isso na faculdade, aprendi isso na vida, que um bom arquiteto ele soluciona qualquer fachada. E que muitas vezes o cliente deixa de comprar um imóvel na localidade que ele queria, ali onde faz sentido, no melhor lugar, no lugar perfeito para ele, ele deixa de comprar porque é sol da tarde, vai esquentar muito a casa. Sem saber que existem muitas técnicas que podem ser aplicadas
para ter um projeto bem resolvido na parte térmica. Então, que nem você falou, qual que é a fachada que todo mundo gosta? Todo mundo quer norte, né? E aí fica aquela questão, mas e se eu não encontrar um terreno norte para esse cliente, ele não vai comprar? Ou mais do que isso, será que esse terreno aqui não é melhor para ele? E aí a questão da fachada depois no projeto é resolvido? Mas existe esse preconceito. Existe sim uma ideia de que tem que ser norte, porque senão não é bom. Mas eu vejo que os arquitetos estão educando os clientes, estão trazendo mais informação, estão mostrando quais são as possibilidades. E, como a gente falou, tem técnica para isso, tem solução para isso. E eu digo até mais, assim, quem gosta de projeto diferente, com personalidade, que não precisa se preocupar mesmo, né? Quando eu construí minha casa, antes de construir, a gente também ficou na dúvida. Qual o terreno que a gente vai escolher? E nós escolhemos uma das fachadas mais terríveis, que é a sul, né? Todo mundo sabe que, ou se não sabe agora vai saber, que a fachada sul é a que recebe o vento frio do inverno. Então, uma fachada sul, normalmente, ela é muito fria. E aí as pessoas não queriam a fachada da casa para aquela frente ali de sul. Mas na época, quando a gente escolheu, já sabendo dessas características, a gente fez um projeto diferente, com uma fachada mais minimalista, mais fechada, sem tantas janelas, e a gente solucionou super bem. Então, existe esse preconceito realmente, mas é algo que pode ser facilmente derrubado por um bom projeto, né? Eu acho que o primordial disso é entender as soluções em projeto. Porque, como você falou, muitas vezes o cliente abre mão do sonho de ter a construção dele naquele local específico por conta de uma instrução mal dada por uma pessoa que se diz profissional. E eu acho muito curioso isso, porque, na verdade, a gente tem que estar preparado para os desafios, sabe? Exatamente. E seja no âmbito de orientação solar, seja no âmbito que a gente comentou antes também de topográfico, porque também é um grande desafio a topografia. Quantos projetos eu já peguei topografias assim com 7 até 14 metros de desnível e você tem soluções, tem que resolver, né? E claro, o cliente estar disposto a ter algo diferente, porque muitas vezes ele vai querer o padrão ou o projeto básico que não se adequa a esse tipo de orientação. E aí nós vamos ali instruindo, a gente olha, então nós precisamos criar tal solução de iluminação, tal solução de ventilação. Tudo é possível. Desde que seja pensado em projeto. Né? É isso que eu acho fantástico da arquitetura, que tudo é possível. Quando a gente abre o programa de desenho, não existe assim, isso aqui é um bloco de banheiro, isso aqui é um bloco de sala. Não, tudo é possível de ser feito. Então, quando a gente contrata um bom arquiteto e deixa ele trabalhar, deixa ele criar, aí que vem aquelas obras que são realmente únicas e exclusivas. E a gente já falou sobre exclusividade no Instagram, já falamos no outro bate-papo com meu pai. A exclusividade, ela traz muita valorização. Então, deixar o arquiteto trabalhar, fazer um projeto super criativo, bem resolvido, no momento da venda, ele vai ter uma valorização. Então, isso também impacta em dinheiro, né? E é muito legal, porque eu gosto muito, sempre falei assim, que eu gosto dos arquitetos que topam desafios, né? Porque projetar uma casa num terreno plano é fácil, mas aí fugir dos desníveis, só porque é um desnível, né? Então, assim, tem gente que fala, eu já ouvi corretores falando, eu não indico comprar esse terreno porque ele vai dar um muro de arrimo muito grande, vai ter que investir demais. Mas será que precisa aterrar? Né? Será que o arquiteto não teria uma outra sugestão que fosse diferente de aterrar? Às vezes não precisa do muro de arrimo. Às vezes não vai jogar terra ali, né? Então isso vai muito do cliente, da contratação e tudo mais. Puxando um gancho nesse assunto, Duda, sobre fachadas, por exemplo, muitas pessoas veem a fachada como cartão postal, né? E eu acho equivocado pensar dessa forma, porque a fachada é muito mais que isso. Assim como o projeto é importante para vários pontos do conforto de uma casa, a fachada ela é a priori onde a gente pensa nas entradas ou bloqueio de luz, de ventilação, de iluminação, que traz conforto, né? Então não é só a estética de uma fachada bonita.
uma casa ela pode ser bonita, mas ela pode não ser funcional. Exatamente. Ou ela pode não ter conforto. Exatamente. Então a fachada, na verdade, ela precisa ser pensada como o potencializador de tudo dentro da casa. Então, não é só eu olhar e falar, é bonita, ou então, o que acontece muitas vezes, né? Eu quero assim. Eu gosto assim. Eu vi assim, e criar algo nesse estilo, nesse sentido. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que o ponto-chave do projeto para pensar em tudo que a gente vai resolver e trazer através dela. Ela se torna bonita quando ela tem função, na minha opinião. Não, com certeza. Né? É porque daí ela foi bem resolvida, né, Alisson? Ela resolveu todas as questões internas e aí ela resolve a parte externa também. Porque também, assim, independente da questão da posição solar, aquilo que você comentou sobre até o seu imóvel anterior, né? Independente da posição solar, a sua fachada era maravilhosa, era linda. Mas por quê? Porque ela foi pensada, inclusive, no âmbito e no aspecto da posição solar. Então, precisa ser projetado com uma finalidade, uma função. E não só por ser bonito. Sim. Porque sim. O cliente precisa entender isso, porque não faz sentido eu colocar qualquer coisa, então, eu gosto muito da fachada clássica. Então, beleza, vamos fazer uma fachada clássica, mas que tenha função. Não que seja só para ser parecido com algo, né? É que existe ainda um preconceito de que o arquiteto serve para embelezar. É isso. Uma vez, quando eu estava na faculdade, eu lembro que teve uma pessoa que falou o arquiteto serve para colocar decoração. Quando, na verdade, a parte do arquiteto é função, iluminação, resolver estética também, resolver parte de sol, resolver ventilação, resolver tanta coisa e no final das contas tem que ficar bonito, né? A gente aprende isso na faculdade, tem que ficar bonito, é um dos pilares da tríade, né? Então, o que eu penso sobre isso? Eu vejo que existe sim essa questão do cliente que tem uma ideia fixada na cabeça dele e aí a gente vai para o problema. Qual que é o problema? Quando o cliente tem uma ideia fixada, eu não arredo o pé dessa fachada, a gente precisa fazer um milagre e encontrar o terreno que dá certo daquela fachada. Então, às vezes, ele tá lá, olhando uma fachada com aquele pé direito duplo, a galera gosta muito, né? Pé direito duplo, com uma janela grande, cheia de vidro. Faz isso para uma frente sul para ver. Vai congelar no inverno. Faz isso para uma frente oeste para ver. A casa vira uma sauna, vira uma estufa. Uma estufa, exatamente, é isso que eu estava tentando lembrar. Vira uma estufa. Então, assim, o cliente também precisa deixar a gente trabalhar. Né? Eu penso isso também, mas é muito comum. Eu já atendi clientes que falaram assim, sabe aquela casa ali? Eu quero igual. Né? Muito, isso acontece sempre. Acontece muito, né? Porque as pessoas, elas têm uma confusão no que é inspirar-se em algo e do que é copiar algo. Né? Então, com certeza. Tá. Vamos para a próxima pergunta, então. A outra pergunta que a gente tem aqui é: como o projeto consegue criar ambientes com boa iluminação e ventilação, mesmo com os desafios de orientação solar? Como o projeto consegue criar ambientes, resolvendo bem, mesmo quando a orientação do terreno não é a mais adequada? Eu acredito que pautado em soluções mesmo, trazendo, talvez em determinadas áreas que você comentou, o uso de tecnologias um pouco mais avançadas, soluções que a gente diz que são soluções arquitetônicas. Então, por exemplo, quando eu tenho alguns problemas de iluminação e ventilação, eu posso trabalhar clarabóias, eu posso trabalhar aberturas zenitais, que são aberturas na parte do teto, eu posso trabalhar vãos maiores de aberturas, eu posso ter uma fachada que potencializa mais entrada ou menos entrada de luz e de ventilação. Então são pequenas coisas que a gente vai criando e personalizando no projeto. Sim. Que vão proporcionar esse conforto.
Não sei se é mais ou menos essa. Não, é isso sim. Eu queria que você falasse de uma maneira mais prática mesmo, e você trouxe, né? Como que a gente ilumina mais o ambiente? E é tudo isso que você falou, e ainda existiriam outras coisas que poderiam ser exploradas. E claro, tudo isso a gente consegue aplicar em projetos de pequeno porte e projetos de grande porte. Exatamente. Uma solução que eu acho que é muito simples para todo mundo entender são os tais jardins de inverno, né? Sim. Ou então poço de luz. Eu acho meio feio esse nome, eu acho que jardim de inverno é mais legal. Bonito, né? É uma solução que, na verdade, ela não é só para colocar a janela onde não dá para pôr janela. Claro, ela funciona para isso também, mas ela potencializa muito essa entrada de luz de forma zenital, inclusive. Ela proporciona essa entrada de luz, na maioria dos casos, a entrada de ventilação também. E eu sempre digo assim, indiferente de ser necessário ou de ser possível fazer um jardim de inverno, eu sempre traria isso para um projeto, né? Eu sempre tento ter algo relacionado a isso nos meus projetos, porque eu imagino que quando você traz a natureza para dentro, primeiro que o entorno já é algo muito importante, então a gente sempre tem que trabalhar, quando a gente pensa na visualização de um terreno e de uma construção, com o que a gente tem de entorno também. Isso é um ponto bem importante, talvez a gente não destacou lá no começo, mas dá para destacar agora. Mas trazer o externo para dentro, trazer essa questão da natureza para dentro de casa, a gente consegue de outras formas. A gente consegue com vasos de flor, com alguma utilização de vegetação, mas você trazer isso, você cria um microclima para dentro da casa, sabe? Você cria um contato maior, não sei, eu acho que traz conforto. Traz. Né? Talvez você tenha uma fala um pouco mais técnica sobre o que isso pode trazer, mas eu sempre penso assim, a gente tira aquela linha de programa de necessidades padrão e a gente começa a criar um ambiente que ele além de bonito, confortável, que ele traz paz, que ele traz... bem-estar. Sabe? É muito diferente você enxergar uma parede reta, com algum revestimento bonito, enfim, com alguma coisa bonita, e você enxergar um jardim. Pelo menos na minha visão, faz total sentido, assim. Sim. E eu percebo que para os clientes também. E a gente vê nesse nosso trabalho de pesquisa sobre vídeos que a gente quer fazer, sobre assuntos que a gente quer tratar, a gente vê uma crescente, assim, o que está acontecendo hoje no mercado é muito forte. Existe uma crescente sobre os jardins internos, sobre o contato com a natureza. A gente falou até num vídeo sobre o wellness, né? O que é o wellness? Uma das coisas que a gente trata no wellness é o bem-estar. E o bem-estar está diretamente ligado ao contato com a natureza. Por quê? Porque hoje a gente vive em centros urbanos que normalmente estão pavimentados, concretados, revestidos, né? É isso que a gente vive no nosso dia a dia. E aí a gente está fugindo das áreas rurais. A gente não quer mais morar no sítio e trabalhar na cidade. A gente quer morar na cidade também. E aí, saindo desse âmbito rural, a gente tem menos contato com a natureza. Mas existe esse movimento muito grande, principalmente das novas gerações, em ter mais verde em casa. Então o jardim de inverno, ou esse jardim interno, ele se comporta como um refúgio, como um respiro para aquele dia que você está cansado, que você está exausto, está estressado, e você tem a possibilidade de chegar em casa e contemplar a natureza. E essa contemplação pode ser uma coisa que você nem percebe. Você senta na sala para assistir uma televisão e aqui do lado tem um jardim. Esse jardim, ele te faz bem sem você perceber. Então eu vejo que é uma das grandes soluções para a gente resolver iluminação e ventilação, e também para trazer esse aspecto do bem-estar, do contato com a natureza, que a gente está tão necessitado, né, atualmente. Porque a gente vê que até em loteamentos novos, né, lugares novos que estão sendo feitos, são plantadas as mudas, mas são mudas. Então a gente precisa trazer o verde para dentro, porque se depender só das ruas, infelizmente vai diminuindo cada vez mais, né? E aí, assim, um ponto também importante nisso é de instrução para os nossos clientes, né? É que o cliente precisa entender e tirar da cabeça essa visão de que não funcionam as coisas. Porque isso também é algo muito recorrente. Qualquer pessoa
minimamente que teve acesso a esse tipo de informação, tipo uma iluminação zenital, por exemplo, ou uma claraboia. Não, isso não funciona, isso dá manutenção, isso não dá certo, imagina. Isso vai ficar acumulando sujeira, mas vai me dar infiltração. Eu ouço isso, tipo, sempre. O que precisa romper na mente dessas pessoas é que, além de um bom projeto, precisa-se ter uma boa execução. Então, o cuidado com a execução também é algo muito importante. É a escolha da empresa responsável para fazer esse trabalho, é a escolha do profissional responsável para fazer esse trabalho. Não significa que não funciona. Muitas vezes é a pessoa que não sabe fazer. E eu falo isso de uma forma bem clara, assim, porque é um confronto diário isso. Seja em obra ou seja com o cliente, de mãos de obras que não são especializadas e que falam que aquilo não funciona, que aquilo não dá certo. Existem muitas coisas e por muito tempo eu já deixei de projetar coisas por questões de mãos de obra que falaram que isso não funciona. Isso não se adapta ao nosso clima, isso não dá certo aqui na nossa região. Então, hoje em dia eu já penso assim, você sabe fazer isso, né? Então, você tem a habilidade técnica para desenvolver uma iluminação zenital, para fazer uma janela desse nível? Então, é diferente isso. E é importante o cliente saber disso. Não é importante. Porque não é que não funciona. Se não funcionasse, não seria uma solução arquitetônica, né? Que vem e que a gente sabe que iluminação zenital é algo que já foi estudado por muita gente. Muita gente. Já foi testado de diversas formas. A gente vê isso acontecendo em grandes centros, acontecendo em lugares mais avançados que os nossos, e as coisas acontecem, mas é aquilo que a gente vem falando desde o início do nosso bate-papo. Estar sendo aconselhado por bons profissionais, né? Então, ter um bom arquiteto, ter um bom corretor, ter um bom executor de obra, que pode ser um pedreiro, que pode ser uma construtora, que pode ser uma administradora, mas que a gente consiga entrar num consenso ali para que o projeto possa ser executado. Porque também de nada adianta contratar o arquiteto e não deixar o arquiteto fazer nada, né? E aí, assim, eu acho que sempre bom a gente pontuar que nós estamos falando aqui da iluminação natural, da ventilação natural, nós estamos falando de trazer o conforto do natural para dentro. Mas aliado a isso, a gente também trabalha com o artificial. Sim. Com o criado por nós, né? Como especialista em iluminação, por exemplo, eu vejo que várias soluções que a gente adota nas nossas obras são soluções que elas visam o conforto. Conforto visual, o conforto de que eu cheguei em casa após um dia exaustivo de trabalho. Eu não quero uma iluminação gritando no meu cérebro, tipo, ei, acorda. Eu quero uma iluminação mais confortável, mais quente, né? O que a gente chama de quente, frio ou neutro. Então, tem soluções artificiais que a gente geralmente faz alia ela com as soluções naturais para ter o aproveitamento máximo desse conforto, né? Mas vão ter clientes, por exemplo, que não querem o aspecto natural. Eles querem só o artificial, tá tudo certo, sendo confortável, e a gente tem soluções confortáveis para isso também. Na mesma forma, ventilação. Ventilação a gente consegue trabalhar com sistemas de refrigeração, enfim, outras formas também, né? Então, tudo isso e todos esses detalhes que a gente está falando, não se pode pensar em algo posterior. É anterior, é projeto. Isso tudo é pensado e feito em projeto. Antes de qualquer decisão. Antes de qualquer decisão. Exatamente. Porque senão depois lá na frente quer resolver e é difícil de resolver, né? Certo. Deixa eu ver a próxima pergunta. Que a gente tá matando o bloco inteiro de pergunta numa pergunta só. Tá tudo bem. Isso é bom. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais pontual, pra gente deixar um recado mais forte, assim, pras pessoas. Para quem está pensando em construir pela primeira vez, qual é o conselho mais importante? Assim, eu sei que você teria várias coisas para aconselhar, mas qual que é a dica mais importante que você teria? Procura um psicólogo. Corta. Um psicólogo? Não esperava por essa. Não, mas é importante ter um acompanhamento, inclusive. Tô brincando. Mas assim, não economize no que é essencial, sabe?
não economize na escolha do profissional, não economize na escolha da mão de obra e não deixe que as pessoas coloquem valor no seu sonho, porque eu acho que isso, assim, é indispensável, sabe? Não aceite qualquer proposta, sabe? Seja totalmente vigilante ao tomar decisões, porque eu digo isso tanto como profissional de arquitetura, mas como cliente também. Como eu falei, eu estou construindo a minha casa, eu estou passando por todas as etapas de uma obra, de processos, de aprovações de órgãos públicos e etc. Então esteja preparado para confiar em quem você escolheu, né? E o confiar não é confiar em alguém que você escolheu já na incerteza, sabe? É escolher bem e confiar. Porque isso é muito importante, assim, faz total diferença. Eu diria que o resultado de uma boa construção, de uma boa obra e de uma finalização com eficácia é através das escolhas que são feitas inicialmente. Lá no início, né? Não, eu concordo plenamente com você. A gente está falando, de novo, de uma parcela do investimento que é muito pequena, perto do resultado final, e que às vezes as pessoas querem economizar naquilo que não dá para economizar. Então, que seja então a economia, que ela seja feita no revestimento, que ao invés de pagar R$200 o metro quadrado, você pode pagar 60, 70, 80, dependendo daquilo que você for escolher. Que você faça economia, às vezes, no acabamento dos metais, né, de banheiro. Você pode economizar, às vezes, até no terreno. Ao invés de comprar um terreno maior, compra um pouco menor, mais compacto. Mas existem coisas que são essenciais. Eu concordo plenamente contigo. Eu diria até um pouquinho mais além, sabe? Se a gente pensar em economia, né? Porque a gente sabe que atualmente existem todos os públicos, né? Sim. Mas pensando em economia e às vezes na pessoa que tem aquela vontade, aquele sonho de construir, mas não pode talvez dar um passo muito grande, né? Às vezes faz o que é necessário, faz o que é essencial. Eu digo de novo por experiência própria, assim, por exemplo, no meu planejamento de casa, não era necessário X quantidade de ambientes inicialmente, mas eu, como profissional, fiz um projeto onde, no futuro, quando for fazer uma ampliação, não vai ser um puxado, sabe? Que isso acontece muito. Sim. Então vai ser realmente uma ampliação, porque ela vai fazer sentido, porque ela foi pensada, ela já está projetada, né? Então, é essencial, assim, e é primordial saber que tudo é possível, desde que pensado e desde que respeitado, né? Seja o seu financeiro, seja o profissional que você contratou, seja até as próprias leis e normas, que também é uma coisa que algumas pessoas não respeitam. É isso. Eu acho que o que você falou faz bastante sentido. A gente acaba falando novamente coisas que a gente já falou, mas que são realmente importantes, que devem ser levadas em consideração, porque o nosso papel aqui, nesse bate-papo, é de trazer instrução para as pessoas, e é a nossa responsabilidade no dia a dia também, de instruir, de trazer aquilo que é uma realidade, para que o cliente tenha, nesse processo todo, né, você falou, qual que é a principal dica para uma obra? Tem um psicólogo. Precisa realmente ter um bom aconselhamento para que você tenha mais segurança, para que você passe por esse processo, talvez sem o psicólogo, né? Claro. Então, a gente sabe que obra não é brincadeira, que a obra ela anda e você tem que estar de olho, mas claro que daí a gente entra em outros aspectos como, eu vou contratar uma construtora ou eu vou pegar um pedreiro? Porque daí são níveis de dedicação diferente. Então, quanto eu preciso me dedicar quando eu pego uma construtora e quanto eu preciso me dedicar quando eu contrato um pedreiro. Então, vai muito do orçamento, da necessidade, do desejo, mas a gente sabe, obra é obra, né? Não adianta a gente querer maquiar. Podem acontecer imprevistos, podem acontecer coisas que a gente não queria, mas tudo é solucionável também, né? Quando a gente tem uma boa equipe, não vai ser um grande dano que vai aparecer. Né? São coisinhas que você vai decidindo no dia a dia e no final das contas, tudo que você teve ali que saco, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo, no final das contas vai ser a sua casa, né? Vai ser o seu imóvel, aquilo que você sempre sonhou. Então, é necessária essa dedicação, né? Isso é essencial, na verdade. Eu sempre
eu sempre buscava pensar em algumas situações que aconteciam no decorrer da obra da minha casa. Eu sempre me apegava no seguinte pensamento: cara, eu estou aqui, olha o que eu estou fazendo. Então isso já é grandioso para mim. Então o problema, ele tem que se tornar superficial, porque o problema ele vai existir, mas como que eu posso resolver esse problema, né? E é uma premissa que eu trago assim para as minhas obras e para os fornecedores que eu escolho também para indicar para os meus clientes. O problema ele sempre vai existir, ninguém está livre do problema, mas diz muito mais como nós podemos resolver, sabe? Hoje em dia as pessoas contratam, independente delas estarem disponíveis financeiramente ou não, um profissional para amenizar esses problemas. É nossa função amenizar esses problemas. Então, nós temos que entender que o cliente, além de saber lidar com isso, ele precisa também respeitar, que é aquilo que a gente falou antes. Exatamente. O processo, né? Porque tudo tem um tempo, né, Duda? Então, tipo, não adianta eu pensar nas coisas de maneira atropelada, né? Perde qualidade, sabe? Então, tudo tá amarrado. Não existe o pular etapa, não existe o, vou fazer assim... Depois eu vejo. Eu já vi algumas obras que teve problemas assim antes mesmo de ficarem prontas, sabe? Ou então depois, poucos meses pós a obra ficar pronta, já começam a aparecer alguns problemas. Então, é necessário ter essa disponibilidade de tempo, ser racional, sabe? Ser curioso, fazer perguntas, ser bem instruído. Quando eu digo, precisa de um psicólogo, né? Psicólogo sempre é bom, né? Claro, todo mundo sabe. Todo mundo precisaria ter. Mas não exatamente nesse aspecto. Eu acho que você só precisa estar de bem consigo mesmo para poder tocar uma obra. Porque vão vir desafios, né? Vão vir desafios e é isso. Eu, como cristão, diria, né? Entrega e confia. Confia tanto no trabalho das pessoas que você colocou para executar e confia em Deus, né? Porque vai dar tudo certo. Exatamente. E no final das contas dá tudo certo. A gente sabe que um projeto bem feito, bem executado, o resultado é maravilhoso. E não tem nada mais gostoso, não tem nada mais recompensador do que você passar pelo período da obra, aquele 1 ano, aquele 8 meses, aquele 1 ano e meio, não sei quanto tempo vai demorar, mas você chegar naquela casa e aquilo fazer sentido para você. Isso. Então, eu como corretora de imóveis, eu sempre falo, tem que fazer sentido. Eu preciso entregar para o cliente aquilo que ele realmente precisa para aquele momento e, obviamente, como consultora, eu sempre penso no depois. Então, eu vou lá e vendo para ele aquilo, entendendo se ele vai ter uma boa rentabilidade no futuro também. Então, é papel fundamental da gente entender momentos de vida do cliente. Mas, o suprassumo para esse momento, é isso que ele quer, é isso que faz sentido, e ver a felicidade dele de se encontrar no imóvel faz toda a diferença, né? Coloque-se no papel de que você fez um investimento, comprou um terreno, um imóvel, construiu a sua casa dos sonhos e ao entrar nela ela não fez sentido para você. É horrível, Faz sentido? Então, eu acho que ninguém quer ter essa experiência, né? Por isso é muito importante vocês estarem bem assessorados por bons profissionais. Exatamente. Bom, então agora a gente vai para o fechamento do nosso episódio. Eu quero aproveitar então e agradecer o Alisson. O Alisson é meu amigo pessoal há muitos anos, então eu fiquei muito feliz de trazer ele aqui. Muitas coisas eu já imaginava que ele ia dizer, mas teve muitas coisas que ele disse que eu não imaginava. Então é sempre muito gostoso a gente ter esse tipo de contato, de conversa, porque acrescenta muito na nossa vida. E eu espero que a gente tenha também acrescentado informações para vocês, que vocês tenham esclarecido algumas coisas. Mas, na verdade, isso aqui, apesar de ser assim, um episódio um pouquinho mais longo, é apenas o início de uma conversa que a gente pode ter com os nossos clientes, que a gente quer ter com os nossos clientes. Então, esse foi mais um episódio. Eu espero vocês no próximo. E se vocês precisarem de alguma assessoria imobiliária, se vocês tiverem alguma dúvida sobre comprar ou vender, ou sobre decisões aí do imóvel de vocês, eu estou sempre à disposição.